E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Your Name, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você é fã de terror e adora histórias arrepiantes, hoje é o seu dia. Vamos falar sobre os podcasts que contam as narrativas mais assustadoras da internet, aquelas que ficam na sua cabeça mesmo depois que o episódio acaba. Sabe quando você termina de ouvir um podcast, coloca o fone de ouvido de lado e sente aquele arrepio na espinha? É de podcasts assim que a gente gosta. Mas não se preocupe, eu fiz o trabalho duro por você. Vasculhei a internet em busca dos podcasts mais sinistros e separei os episódios que vão te fazer questionar a sanidade da raça humana. Selecionamos os contos mais perturbadores, sobrenaturais e psicologicamente aterrorizantes já narrados em podcasts. Prepare-se para conhecer histórias que vão te fazer dormir com a luz acesa. Começando nossa jornada macabra aqui no Brasil, com o podcast Noites Assombradas. Se você ainda não conhece, prepare-se para mergulhar em um universo de histórias de arrepiar os cabelos, contadas com uma narrativa tão envolvente que você vai jurar estar dentro da história. Dentre os casos mais sinistros do Noites Assombradas, um se destaca: o caso da boneca de pano. Imagine só, uma boneca antiga, aparentemente inofensiva, mas que guarda um segredo terrível, uma entidade maligna presa dentro dela. A narração imersiva, com música tensa de fundo e efeitos sonoros, contribuem para tornar a experiência ainda mais aterrorizante. Então, se você está pronto para uma experiência sonora assustadora, o caso da boneca de pano é a porta de entrada para o mundo sombrio do Noites Assombradas. Preparem-se para mergulhar no lado obscuro do folclore brasileiro com o Mundo Freak Confidencial, um podcast que explora lendas, mitos e criaturas que habitam o nosso imaginário. E se tem um episódio que encapsula perfeitamente a essência aterrorizante do Mundo Freak Confidencial, é o Hospedeiro Noturno. Imagine só, uma criatura ancestral que se alimenta da energia vital dos seres humanos, espreitando nas sombras. A narrativa mistura elementos do folclore brasileiro com situações do cotidiano, criando uma sensação de vulnerabilidade. Os apresentadores, com suas vozes calmas e seguras, constroem o clima de terror de forma gradual, te prendendo na história até o desfecho arrepiante. Então, preparem-se para uma viagem aterrorizante pelo lado obscuro do nosso folclore, onde as lendas ganham vida e o medo se torna real. E para quem acha que terror de qualidade só se encontra em terras estrangeiras, preparem-se para conhecer o The No Sleep Podcast, um dos podcasts de terror mais populares do mundo. The No Sleep Podcast reúne escritores talentosos do mundo todo, que enviam suas histórias de terror originais para serem narradas com maestria pelos dubladores do podcast. E dentre os milhares de contos aterrorizantes do The No Sleep Podcast, um se destaca: Footsteps, Passos. A história acompanha um homem atormentado por um som perturbador, passos que ecoam pela sua casa vazia, aproximando-se cada vez mais. À medida que a trama se desenrola, a sensação de paranoia e medo aumenta, te prendendo em um ciclo de suspense crescente. Então, se você está procurando por uma experiência sonora imersiva e aterrorizante, The No Sleep Podcast é a pedida certa. E quem disse que o terror só existe na ficção? No podcast Caso Evandro, a realidade se mistura com o sobrenatural em uma história tão assustadora quanto intrigante. O caso, que chocou o Brasil na década de 90, gira em torno do desaparecimento e morte do menino Evandro Caetano, em Guaratuba, no Paraná. O podcast, produzido pelo jornalista Ivan Mizanzuki, investiga cada detalhe do caso, desde as primeiras pistas até os julgamentos polêmicos que se seguiram. Mas o que torna o caso Evandro tão perturbador é a mistura do horror real com a crueldade humana exposta em seus mínimos detalhes,
com relatos de rituais de magia negra e possessão demoníaca. As histórias de pessoas que afirmam ter visto o espírito de Evandro, os sonhos premonitórios e os eventos inexplicáveis que rondam o caso até hoje adicionam uma camada extra de terror à narrativa. O caso Evandro é a prova de que a realidade pode ser muito mais assustadora do que qualquer ficção. E aí, qual dessas histórias te deixou mais curioso? Qual podcast você vai maratonar primeiro? Comenta aqui embaixo. Quero saber tudo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo de terror, mistério e bizarrices que vão te fazer dormir de luz acesa. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe esse vídeo com seus amigos que também amam uma boa dose de terror. Mas já aviso, assista por sua conta e risco. Até a próxima. Se você conseguir dormir depois disso, toque sinistro de fundo.